nessa noite, na Epístola de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 4, e a partir do versículo de número 1. Vamos estar recapitulando a leitura. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Glória a Deus. Meus amados e muito queridos irmãos, retrocedendo um pouco, voltando aqui para o capítulo de número 3 da mesma epístola, nós vamos observar que o apóstolo São Paulo aqui dá uma exortação. Ele exorta a igreja de Filipos, ele exorta os irmãos de Filipos, para que os irmãos de Filipos se afastassem dos da circuncisão, dos maus obreiros. Vemos então por esta palavra, por essa exortação que fora dada por Paulo à igreja de Filipos, que a mesma igreja passava por muita pressão. Era a pressão dos falsos profetas, era a pressão pelos judeus que queriam impor sobre a igreja o costume da lei, era a pressão pelas provações, tribulações, perseguições que a igreja de Filipos passava. Por isso, aqui no capítulo de número 1, aqui no capítulo de número 4, o versículo de número 1, nós vemos Paulo falando à igreja de Filipos: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria, ele expressa sua alegria, por quê? Minha alegria e coroa está assim firmes no Senhor. Paulo expressa sua alegria ao ver que os irmãos de Filipos estavam firmes. Paulo expressa sua alegria por ver que os crentes de Filipos não eram crentes volúveis, que se moviam com facilidade do seu lugar. Aleluia, glória a Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que alegra o ministro, que alegra um pastor, que alegra o dirigente de uma igreja, é quando ele apacenta o rebanho, ensina o rebanho, e o rebanho está ali firme. Pode vir tribulação, pode vir perseguição, pode vir falso ensino de falso profeta, mas o crente está ali firme, ele não se move da sua posição. Glória a Deus. Mas nós vemos, irmãos, que existem muitos crentes que ainda são volúveis. Existem alguns irmãos que se movem com facilidade do seu lugar. Eles não têm aquela firmeza.
Olhando isso, irmãos, nós podemos fazer até uma pergunta: o que eu devo fazer para ter firmeza? O que eu devo fazer para não sair da minha posição? Porque há momentos, irmão, que a luta é grande. Há momento que a perseguição é grande. Há momento que a pressão é grande. Aleluia! E se não tomamos cuidado, irmão, se não tivermos uma estrutura, corremos o sério risco de perder a nossa firmeza. E o que fazemos para não perder essa firmeza? Glória a Deus. O livro dos Salmos, o capítulo de número 101, versículo de número 7, nos diz assim, olha: o que usa de engano não permanecerá na minha presença, não estará firme diante de mim. O que profere mentiras não estará firme diante de mim. Eu aprendo uma lição aí, irmãos, que tem muita gente por aí, e nós podemos até dizer que há muito evangelho pregado por aí, que tem sido o que? Um evangelho de engano. E a palavra de Deus nos diz que aquele que usa de engano não permanecerá, não vai ter firmeza. Eu pergunto aqui agora, irmãos, nessa noite, por que estamos aqui? Por que eu estou aqui nessa noite pregando, ministrando a palavra de Deus? Qual é a minha intenção com relação ao Evangelho? Quais são as nossas intenções com relação à nossa posição diante do reino de Deus? Porque se formos como muitos que tem por aí, amados, que tem tomado o evangelho como meio de ganho, que tem tomado o evangelho para se promover, que tem tomado o evangelho, irmãos, como meio de se destacar, para ter os holofotes voltado para si, está perdendo tempo. A firmeza dele, a estrutura dele corre risco de a qualquer momento cair. Glória a Deus. Não terá firmeza. O que usa de engano não permanecerá na minha casa. O que profere mentiras não estará firme diante de mim. Não vai ter firmeza, amados. Não terá firmeza. E existe crente mentiroso, hein, irmão? Meu Deus. Existe crente que mente mais do que a mãe da necessidade. E mentira sem motivo. Por isso, muitas vezes observamos, irmão, tem gente que mente de toda forma. Tem gente que mente, irmão, que para se promover. Tem gente, mas é só Deus, amados. O que profere mentiras não estará firme diante de mim. Então nós vemos que quem tem essas características nunca vai se firmar. O cristão tem que ser verdadeiro. O cristão, irmãos, não pode usar de engano, mas tem que ser verdadeiro em todas as suas atitudes, na sua posição, no seu meio de andar. O seu testemunho tem que ser verdadeiro para a honra e a glória do nome do Senhor. Andando desta forma, irmão, o cristão vai estar ali firme para a glória do nome do Senhor Jesus. Paulo também, amados, na epístola aos Efésios, o capítulo de número 6 ali, a palavra de Deus nos diz, irmãos, dos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Esse é o meio de estar firme diante de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. E depois de haver feito tudo, ficar firme. Firme. Posição, amados. Então observe, irmão, que o meio de ter firmeza e o meio de ter o fortalecimento é se fortalecer no Senhor.
Como nos fortalecermos em Deus, irmão? Nos fortalecemos em Deus através da oração, nos fortalecemos em Deus através da leitura da palavra, nos fortalecemos em Deus, irmão, participando de cultos de ensino como este, aleluia, porque a palavra de Deus é alimento para nós, a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Isso traz o fortalecimento para a igreja de Deus. Aleluia. E eu acredito que a igreja de Filipos tinha essas características. Aleluia. Tinha essas características. Por isso Paulo, ao se expressar acerca da igreja de Filipos, ele foi empático quando disse, irmãos: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é estar assim, firmes no Senhor, amados. Amém? É nesse momento de pandemia que devemos permanecer firme. É nesse momento de surto de enfermidade que está lastrando por aí, irmão, que nós devemos permanecer firme na posição, não se mover do nosso lugar, mas estar firme, confiante ali na palavra de Deus. Aleluias. Por isso o Salmo de número 125, se não me falha a memória, nos diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, firme, serão como o monte de Sião, que não se abala. Não se abala porque está firme. Não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus também nos fala. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 15. E o versículo de número 58. Aleluia. A palavra de Deus nos diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Irmão? Sempre abundantes na obra do Senhor, porque a recompensa vem dele. Firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. E quem melhor do que Paulo, irmãos, para expressar essa palavra de firmeza à igreja de Coríntios? Porque o mesmo Paulo, irmãos, aqui nesta mesma epístola de Coríntios, ele nos mostra, irmão, que ele foi um exemplo de firmeza. Paulo, amados, se formos olhar por um olhar racional, pela razão, ele tinha todos os motivos para deixar de pregar o evangelho. Ele poderia ter sido um crente, irmãos, um obreiro, que poderia até entrar em um estado de depressão e se encostar, parar. Mas o apóstolo São Paulo não fez isso, irmãos. Antes, diante de todas as circunstâncias, de toda a tribulação, de toda a provação que Paulo enfrentava, amados, ele tomou aquilo, irmãos, como um meio, como uma estratégia para continuar fazendo a obra de Deus. Olhando pelas Escrituras, amados, nós vamos ver que Paulo foi açoitado. Paulo foi tirado muitas vezes do meio do povo quase morto. Paulo, amados, sofreu açoite, sofreu perseguição, passou frio. A mesma palavra nos diz que ele passou frio, passou necessidade. Glória a Deus. Mas nada disso, irmãos, fez com que Paulo saísse da sua firmeza. Por isso, quando ele diz ali no livro de Coríntios, olha, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a nossa recompensa vem do Senhor, ele sabia exatamente o que ele estava dizendo. O capítulo de número 1, amados, eu quero até ler aqui, o capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13, nós vamos ver o quanto que Paulo, irmão, se firmava, não saindo da posição, de maneira que as minhas prisões em Cristo
foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Ô irmão, o que nós aprendemos aqui? Qual é a lição que é nos dada por Paulo aqui? Paulo estava encarcerado, igreja. Paulo estava preso. Mas as prisões de Paulo não fez com que Paulo deixasse o seu ministério. A provação, irmãos, as angústias, às vezes, a perseguição não fez com que Paulo parasse de pregar a palavra de Deus. Antes, amado, cada provação, cada local, Paulo fazia daquilo ali o seu campo missionário para pregar a palavra de Deus. Paulo estava preso, mas continuava pregando para toda a guarda pretoriana, para aqueles que passavam ali. Paulo preso, né, irmão, mas livre para pregar o evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se formos entrar, irmão, se formos parar e refletir, Paulo podia dizer: poxa vida, pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, e estou aqui preso, sofrendo, vou parar, como muitos fazem. Existem crentes que na primeira investida do inimigo, ele para no meio do caminho, não quer pregar mais, não quer falar mais, não quer cantar mais, irmão, se entristece, se encosta. Não, Paulo não. Aleluia. Paulo, ele fazia como diz a palavra de Deus: da fraqueza ele tirava força. Glória a Deus. O crente verdadeiro faz isso, da fraqueza ele tira força. Diz um ditado aí, irmão, que aquilo que não nos mata nos fortalece. E é uma realidade, amados. O que não nos mata nos fortalece. E cada vez mais Paulo estava fortalecido. Mas era só isso? Não. Os crentes que estavam desanimados, com medo de pregar a palavra, com medo de falar a palavra de Deus, irmãos, quando viram Paulo preso, né, irmãos, perseguido, quase a ponto, irmãos, de ser julgado para a morte, mas Paulo não desistia do evangelho, continuava firme. Aqueles irmãos que estavam desanimados, irmão, se animaram e continuaram a falar a palavra de Deus com mais ousadia. Glória a Deus. Essa é a oportunidade, igreja. Esse é o momento. Tem aí um momento de pandemia, tem um momento aí, irmão, de perseguição, tem momento ruim, tem, irmão, mas nós devemos fazer desse tempo aqui, irmão, um tempo estratégico para continuarmos fazendo a obra do nosso Deus, amém? Aleluia. Paulo foi inspiração para os demais. Ele foi inspiração. Existe alguém que quando está, irmãos, quando passa por um momento como esse, que o apóstolo São Paulo passou, ao invés dele expressar, irmãos, o ânimo, ele expressa desânimo. É até ruim ficar perto, bom, não tem mais jeito, aqui preso, mas Paulo não. Ele preso, ele ainda continuou sendo uma fonte de inspirações para aqueles que estavam do lado de fora, para os irmãos que estavam desanimados, voltaram e continuaram a falar a palavra de Deus com ousadia. O livro de Atos dos Apóstolos nos diz, irmãos, que Paulo, uma certa feita, juntamente com Silas, preso no cárcere, atado de pé e mão, mas a palavra de Deus nos diz que aquilo não desanimou eles não. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, aleluia, e os outros presos os escutavam. Que maravilha, irmão, que maravilha. No meio de uma provação, cantar hinos de louvores a Deus,
No meio de uma provação, irmão, estar sempre em oração. Os que estão de fora vão olhar e vão falar: verdadeiramente compensa servir esse Deus. Verdadeiramente compensa andar com esse Deus. Esse irmão está aí, irmão, debaixo da prova, sendo perseguido, mas está aí adorando a Deus, continuando pregando a palavra. Irmão, nós temos que ser uma fonte de inspiração. Aleluia! Uma fonte de inspiração. Ah, glória a Deus, glória a Jesus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa é estar assim, firmes no Senhor, amados. Firme, não saiamos da nossa posição. Firmes e constante, como diz o livro de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Mas sempre abundante na obra do Senhor. Aleluia. O texto ainda diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Olhando assim, irmãos, por essas escrituras, nós vamos perceber que talvez existia ali uma certa desavença entre essas duas mulheres. Não sei porquê, talvez poderia ser por alguma discórdia teológica, alguma discórdia entre os trabalhos da igreja. A verdade é que Paulo aqui, irmãos, manda exortar a Evódia e a Sintique para que sentissem o mesmo no Senhor. Eu acredito que Paulo, quando ele falava isso, irmãos, ele já falava com o intuito de ajudá-las, tanto que no versículo de número 3 ele pede, irmãos, para que o seu verdadeiro amigo, irmãos, ajudassem essas mulheres. Eram mulheres valorosas, eram mulheres, irmãos, que empregavam força na obra de Deus. A ajuda dessas mulheres, conforme está aqui no versículo de número 3, não fora dada somente a Paulo, mas a outros demais obreiros, como diz aqui: peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Eram mulheres guerreiras, eram mulheres que batalhavam, irmãos, pelo bem-estar da igreja. Mas pelo que parece aqui, essas duas mulheres, irmãos, tinham alguma picuinha entre elas. E esse tipo de coisa é algo que não pode acontecer no meio do povo de Deus. Porque o que a palavra de Deus manda, irmãos, lá no Salmo de número 133, se não me falha a memória, é essa: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nada, irmãos, de separação. Muitas vezes nós podemos ter até mesmo uma certa discordância teológica sobre algum assunto bíblico, mas a contenda, as brigas entre irmãos, isso é algo que, meu Deus, não pode acontecer. E Paulo exorta. Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E o que é sentir o mesmo no Senhor, irmão? É ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Aleluia. Capítulo de número 2, irmãos. E o versículo de número 1 até o versículo 9, veja bem: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo sentimento. O mesmo sentimento. O nosso foco, igreja, tem que ser o mesmo. Os nossos objetivos em Cristo Jesus têm que ser o mesmo. Aleluia!
Nada pode, irmãos, nos dividir desse foco. Glória a Deus. Porque esse tipo de coisa, irmãos, traz o quê? A divisão. Aleluia. Para que sintais o mesmo. Nada façais por contenda ou por vanglória. Paulo aqui ele começa a dar exortação. Porque esse tipo de coisa, irmãos, muitas vezes traz aquele tipo de divisão dentro da igreja. Nada façais por contenda. Eu vou fazer, o pastor está mandando, o pastor está ordenando, eu vou fazer. Não faça por contenda, irmãos. Ou por vanglória. Eu estou pregando aqui nessa noite, porque é o seguinte, o melhor aqui é eu, hein? Estão entendendo? Vanglória. Tem gente que gosta de se vangloriar. Eu conheço pregadores por aí, irmão, que se ele pregar e ninguém elogiar, ele sai amaldiçoando a igreja. Conheci gente assim. Mas por quê, irmãos? Não está no mesmo propósito. Não está no mesmo sentimento em Cristo Jesus. Não está, irmão, porque quem está no mesmo sentimento de Cristo Jesus, irmãos, ele faz a obra para a glória do nome do Senhor. O centro das atenções dentro da igreja, irmãos, não sou eu, não são os ministros, mas o centro das atenções é Jesus Cristo. Nada façais por vanglória. Mesmo sentimento. E era isso que Paulo, irmãos, estava fazendo com que essas duas mulheres, muito valorosas, entendessem, irmãos? Entendessem no meio da obra de Deus. Por isso Paulo pede para que as ajudassem, irmãos? A ajuda é boa. Às vezes, muitas vezes, esse tipo de coisa falta, às vezes faltando uma instrução, uma orientação. São pessoas de valores, mas precisam ser orientadas, Glória a Deus. Precisam ser ajudadas. Aleluia, glória a Deus. Eu vou prosseguir. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegria, irmão. Os dias estão difíceis? Estão. Está tendo uma pandemia? Está. Mas isso não pode tirar a nossa alegria. Isso não pode tirar, irmãos, o nosso regozijo. Sabe, irmão, nós temos que estar alegre. Nós somos salvos. Glória a Deus. Nós fomos escolhidos. Grande Deus. Não há motivo para andar triste, irmãos. Não há motivo para andar, irmãos, cabisbaixo. Aleluia. Por isso Paulo aqui diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Sempre alegre. Glória a Deus. Tem irmão que é benção, irmão? Eu conheci um irmão que ele estava numa prova tremenda, mas sempre sorrindo. Irmão, Pai do Senhor, está tudo, irmão, está uma bênção. Sempre alegre, sorridente, sempre tendo uma palavra de ajuda para aqueles que necessitam. Regozijai-vos sempre. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Glória a Deus. A palavra equidade aqui, ela vem no sentido de justiça. Isso quer dizer que nós, como igreja de Deus, irmãos, devemos de ter a nossa justiça manifesta por onde quer que nós andarmos. Seja a vossa equidade notória. Uma certa feita, quando eu havia acabado de voltar do Mato Grosso, e eu peguei um salão de cabeleireiro para fazer um letreiro. A mulher pediu para mim escrever numa placa, o nome do salão, e eu estava ali escrevendo, fazendo o letreiro ali, e ouvi a conversa da dona do salão com uma outra amiga dela, lá embaixo. A gente vai ver como que é a equidade de um crente quando ele tem equidade, quando ele anda na justiça, quando ele tem testemunho, ele se destaca, irmãos. E ali
eu ouvia quando ela falava dessa forma: ô fulana, você mudou daquela casa? Mudei, estou morando agora em outro lugar. Aí lá é bom? É bom, irmão, é bom. Ali é o seguinte, tem um vizinho ali que mora do meu lado, que, meu Deus, aquele é barulhento, irmão, faz aquela bagunça todinha lá, coloca aquele som alto que entra lá para dentro da minha casa. Mas o outro ao lado não, é uma família de evangélicos, ela falou. É uma família de evangélicos. Eu me sinto até bem, porque da casa deles eu escuto o quê? Eu ouço as orações. Veja bem, irmão. Seja a vossa equidade notória. Eu ouço a oração que sai de lá de dentro. Eu ouço os hinos de louvores. Às vezes eu até paro para escutar os hinos de louvores. A irmã cantando, aquele povo tem abençoado a minha vida. Eu me sinto bem com aquela família. Ela se expressou desta forma. E eu olhei de lá de cima, estava em cima da escada, escrevendo, falei, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Né, irmão? Ainda tem crente por aí, irmãos, que está sendo bênção, que tem testemunho, né, irmãos, que está inspirando os demais, que o seu comportamento, a sua equidade, a sua justiça tem sido uma verdadeira pregação no meio desse mundo ardio e corrompido que nós vivemos. Seja a vossa equidade notória. Aleluia! Se eu estou lá no meu trabalho, irmãos, a minha equidade tem que ser notória ao meu patrão, aos meus companheiros de trabalho. Se você, jovem, está lá na faculdade, na escola, sua equidade tem que ser notória lá. Você tem que ser boca de Deus, você tem que ser presença de Deus onde quer que você andar. Seja a vossa equidade notória. Perto está o Senhor. Glória a Deus. Infelizmente é lamentável, irmão, porque muitas vezes quando ouvimos falar de alguns irmãos, é só o fulano ali me comprou e não me pagou e é crente. Meu Deus, isso é terrível. Fulano de tal ali, é um crente, mas é brigão. Meu Deus. Seja a vossa equidade notória. A nossa justiça como crente, tem que ser manifesta por onde quer que nós andarmos. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Seja a vossa equidade notória. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Foi o que o pastor falou aqui nessa noite, irmão. O pastor já tinha até falado de antemão. Não estejais inquietos. Às vezes, ao invés de orar, né, irmão, preferimos reclamar. Não, irmão, está tendo problema. Está tendo algo que está incomodando, o joelho no chão. Vamos falar diretamente com Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, nos diz a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma. Ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Apresenta o coronavírus diante de Deus. A falta do emprego apresenta diante de Deus. O nosso Deus é Deus que abre porta. Eu creio nisso. Aleluia. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Glória a Deus. Já ora agradecendo já. Orou, fez a petição, já ora agradecendo. Porque o nosso Deus é fiel. Aleluia. Eu já estou terminando já. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, né, que excede. Estamos em paz nessa noite? Glória a Deus. Estamos em paz, graças a Deus. A palavra de Deus nos diz que a paz de Deus, ela vai além, ela excede. Glória a Deus. Ela excede todo o entendimento. Não dá para entender, né, irmão? Excede todo o entendimento.
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Permaneçamos nessa paz. Permaneçamos nessa paz. Essa paz que excede o entendimento, que às vezes muita gente não consegue entender, né? Como é que pode esse irmão, tendo essa problemaiada, passando essa prova toda aí, mas olha lá, ele está tranquilo, ele está sossegado, irmão, né? As pessoas que não são espirituais não conseguem entender essa paz espiritual que é dada de Cristo para os nossos corações. Porque muito embora às vezes, irmãos, possamos estar em um estado, em uma tribulação ou em uma provação, mas nós temos a certeza, né, irmão? Nós temos a certeza que tudo passa, conforme já foi dito aqui nessa noite. Tudo passa, passa o céu, passa a terra, mas a palavra, a promessa do Senhor, essa não vai passar, amém? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. A paz de Deus, ela nos guarda. Ela nos traz proteção. Quando estamos em paz, irmãos, nós não nos apavoramos. É o caso de Pedro, quando estava lá dentro do cárcere. E ele estava guardado para a morte. Havia um decreto de morte sobre a vida de Pedro. Mas que jeito que Pedro estava? Acordado, se descabelando. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Acabou, e agora? Não, irmão. Pedro estava, sabe de que maneira? Dormindo, em paz. Estava em paz, dormindo, tranquilo, descansando, preso lá, mas estava dormindo. Sabe por quê? Porque ele estava em paz. Ai, irmão, eu já estou perdendo meu sono por causa disso. Ai, irmão, eu já estou perdendo. Não perca o sono não, irmãos. Nós perdemos o controle, mas o nosso Deus, Ele tem o controle de tudo e de todas as coisas. Ele vai nos dar vitória. Fique em paz em nome de Jesus Cristo. Quanto ao mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Aonde tem estado o nosso pensamento, irmão? Em quem nós estamos nos focando? Glória a Deus. Como tem sido o nosso pé? Nós estamos pensando em quê, irmãos? Se tem uma coisa que eu não vejo mais, irmãos, é noticiário no jornal. Não assisto jornal mais, pastor. Porque não existe notícia boa, irmão. Não tem. E isso sem contar que a maioria dos noticiários que é apresentado pela TV, irmão, ele vem sendo deturpado, não tem honestidade em certo tipo de jornalismo, então eu nem assisto. Não perco meu tempo vendo catástrofe. Às vezes eu estou vendo meu Facebook ali, quando parece, irmãos, aquelas coisas horríveis, que tem gente que posta, matando, eu já vou desligando, retirando tudo, viu, irmãos, ocultando tudo, mandando tudo embora. Sabe por quê, irmãos? Eu quero ter pensamento bom. É o que Paulo está dizendo aqui, amados, pense em coisa boa. Pense em coisa boa. Tem irmão que só pensa que é ruim. O filho às vezes demorou 10 minutos para voltar da escola. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com meu filho? O caminhão passou em cima da cabeça dele. Misericórdia não, irmão. Pense em coisa boa. Aleluia, glória a Deus, estamos orando. Nossos filhos estão debaixo da proteção de Deus. Mas tem gente dessa forma. Nos demais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Pensa em coisa boa. Pensa no céu. Irmão, é o que está em Colossenses, né, irmãos? Agora que nós nascemos de novo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Glória a Deus. É lá que tem que estar o nosso pensamento em nome de Jesus. O que também aprendeste e recebeste e ouviste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco.
Eu admiro o que Paulo diz aqui, porque no tempo de hoje, nem todos os homens que se dizem homens de Deus, pastor, pode falar e se expressar como Paulo falou. O que ouviste, aprendeste, recebeste e ouviste, e vistes em mim. Ele se colocava como exemplo, irmão? Ele se colocava como exemplo. Ele era exemplo do Senhor, e viste em mim. Por isso mesmo, Paulo, uma certa feita, ele diz, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele pedia para que imitasse ele, porque ele imitava a Jesus Cristo. Glória a Deus. Foge desses falsos profetas, irmãos. Foge dos falsos profetas. Já foi dito aqui nessa noite. Foge desses profetas, irmãos, de internet. Desse tipos de homens que são amantes de si mesmo e têm compromisso com eles próprios. E não tem nenhum interesse nas pessoas, na salvação e na alma das pessoas. Amém? Vamos ficar por aqui. O que aprendemos, irmãos? Vamos conservar. Vamos permanecer dentro de tudo isso que temos aprendido. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, eu tenho tido inspirações. Eu tive bons pastores, graças a Deus. Tive bons pastores, tive homens que me inspiraram. Quando eu estava no estado do Mato Grosso, ali no estado do Mato Grosso do Norte, tinha um pastor, meu pastor se chamava pastor Ivair Laureano Neto. Eu sempre que via ele, irmão, estava começando a dar os meus primeiros passos, mas sempre que via falava, se eu tiver que ser pastor, eu quero ser como ele. Exemplo. Em tudo, irmãos, no amor, na caridade. Era um homem, irmãos, que falta nos tempos aqui, viu, irmão? Falta tempo para contar as experiências que eu tive quando estava junto com ele. Mas foi um homem que me inspirou muito e que me ajudou muito. E para a glória do nome do Senhor, estamos aí hoje por causa desta ajuda, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Eu vou terminando por aqui. Glória a Deus. Eu vou terminando por aqui e deixo essas palavras aos irmãos. Vamos permanecer firme na nossa posição, sempre abundante na obra do Senhor, porque o Senhor tem bênção para nós, no decorrer, irmãos, desta pandemia, porque é no meio do problema que nós somos abençoados, é no meio do problema que nós crescemos, é no meio do problema que temos experiências com Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade e já volto a palavra ao pastor. Glória a Deus.